Olá, hoje nós vamos ver sobre três grandes pintores impressionistas. Nós vamos ver sobre o Monet, o Renoir e o Degas. Vocês vão perceber que eles tinham diferentes formas de estar pintando, de estar colocando a sua temática na tela, mesmo fazendo parte do mesmo grupo artístico, né, que era o impressionismo. Nós vamos iniciar com o Monet. A grande preocupação do Monet era as pesquisas que ele fazia da luz do sol refletida sobre a natureza. Então ele fazia várias telas, ele fazia vários estudos de cor durante o dia, ele pegava um mesmo tema, uma mesma imagem e representava essa imagem em vários momentos do dia, assim como acontece numa tela, numa série chamada Catedral de Rô em Pleno Sol. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou estar apresentando para vocês essas imagens. E por conta disso, por conta dessa preocupação que ele tinha com retratar essas diferentes a luz solar em diferentes momentos do dia e todos os estudos e pesquisas que ele fazia nesse sentido, ele foi considerado o chefe dos impressionistas. A primeira tela que o Monet pintou usando esse estilo, tendo essa preocupação com a luminosidade, né, com a luz solar, foi essa tela chamada Mulheres no Jardim. É uma tela bem importante porque vai marcar o início dessa fase da pintura do Monet. Só que nessa tela ainda tem alguma preocupação com o desenho, com o traço, né, coisa que vai sendo perdida ao longo do tempo, ao longo dos estudos que o Monet vai realizando no sentido de retratar essa luz solar. Mas mesmo perdendo um pouco essa preocupação com o desenho, a beleza, né, e o valor das telas não se perde. Então, depois daquela tela, depois que o Monet faz aquela tela Mulheres no Jardim, ele se entusiasma bastante. E aí ele começa a fazer pinturas ao ar livre. E essas pinturas vão permitir vão fazer com que ele recrie vários momentos de vários momentos de uma mesma imagem. Então ele vai trabalhar essa questão da luz do sol diretamente na natureza, e isso ele vai fazer em várias telas. Então toda essa preocupação e todo esse efeito de criar essas telas e essa preocupação com esses efeitos da luz solar faz com que Monet nos deixe telas belíssimas, né? Ele deixou telas belíssimas para a humanidade. Uma dessas telas é essa imagem, né? Essa tela ele foi pintada ao mesmo tempo por Monet e por Renoir. Os dois pintaram usando o mesmo momento, a mesma temática, o mesmo dia, né? O mesmo horário, só que o Monet usou essa angulação e o Renoir usou uma outra angulação. É como se duas pessoas estivessem tirando uma foto do mesmo lugar, mas que uma tira de um local e a outra tira de outro local, mas retratando a mesma imagem. Então, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a obra do Renoir, que foi feita desse lago aí. Outra obra bastante importante do Monet, que na verdade foi a tela que deu o nome ao movimento pelos críticos de arte, foi essa tela, Impressão Nascer do Sol. Então foi através dessa tela que surgiu o nome impressionismo. Na verdade, foi como uma crítica, né? Foi como os críticos de arte fizeram uma dura crítica, mas acabou que o nome pegou como o nome do movimento. O melhor exemplo de todos, assim, desses estudos que o Monet fazia, né, desses estudos que o Monet costumava fazer, é essa sequência
da fachada dessa catedral. É chamada Catedral de Rouen. Então, o Monet ele registrou vários momentos do dia dessa mesma fachada, justamente para mostrar essas nuances da luz solar na fachada dessa catedral. Então, ele pintou, né, e ele foi pontuando todos os detalhes no mesmo ângulo, no mesmo é, é o mesmo desenho, mas feito em várias fases do dia, né? Então, do nascer ao pôr do sol. E ele fez questão de registrar esses efeitos da luz solar, justamente para deixar eternizado e para registrar mesmo essa questão da mudança dessa luz solar durante o dia e o que ela provoca nos objetos e na natureza. Esse é o Monet, né? Então essa ousadia que ele tinha em estar representando esses elementos naturais e essa questão da luz e da sombra, essa ousadia que ele tinha em estar representando isso de maneira tão intensa, de maneira tão assim persistente, fez com que ele se tornasse o chefe dos impressionistas. E várias características que ele usava em suas telas repetidamente foram copiadas por vários artistas. E algumas características, alguns direcionamentos da pintura impressionista foi o Monet que, que formatou, vamos dizer assim, foi criada por Monet, justamente por conta de todos esses estudos com a luz solar que ele fazia. Outro pintor bastante conhecido em sua época e até os dias atuais é o Renoir. O Renoir ele tinha um temperamento muito diferente do Monet. Ele era mais extrovertido, tinha uma quantidade maior de amigos, ele gostava de estar sempre reunido em locais onde tinham muitas pessoas, então ele tinha um temperamento muito diferente do Monet. E por conta disso, ele acabou ganhando mais popularidade em vida. Ele foi um pintor impressionista que ganhou maior popularidade e chegou mesmo a ter o reconhecimento da crítica ainda em vida, porque geralmente os pintores eles não tinham esse reconhecimento em vida, só quando eles morriam que as pessoas iam dar o valor, o verdadeiro valor às telas e às obras e ao legado que eles haviam deixado. Então, quando a gente vê essa tela, por exemplo, a gente vê essa preocupação com a luminosidade, né? Então, o barco é como se a sombra do barco é como se misturasse as águas. Então, isso é uma característica impressionista. E a gente vê que as cores foram sendo misturadas na tela, também é uma característica impressionista. E não tinha aquela grande preocupação com o desenho, com o traço perfeito, de estar retratando assim com grandes detalhes o semblante dessas mulheres que estão aí nesse barco. E a questão da luminosidade era a principal característica do impressionismo. Sempre os quadros de Renoir, a maioria deles, na verdade, manifestavam o otimismo e alegria da vida parisiense, porque eram os locais onde ele frequentava, eram os locais onde ele gostava de ir. Então, no final do século XIX, em Paris, as pessoas se reuniam para bailes ao ar livre, que eram realizados ao ar livre, em coretos, em parques. E esses locais eram muito frequentados pelo Renoir. Então, por isso, ele retratava e colocava na tela o que fazia parte do seu cotidiano. E essa tela aí é um exemplo disso. Essa foi a cena pintada, né, e representada por Monet e por Renoir ao mesmo tempo, aquela que eu falei para vocês lá no início da aula. Então é como se os dois pintassem a mesma imagem, mas vista de ângulos diferentes, e cada um à sua maneira. Né? O Monet fez uma imagem mais
luminosa, mais iluminada, mais brilhante. O Renoir, apesar de aparecer na água o reflexo dessa luz solar, dá a impressão de que a cena se passa um pouco mais tarde, onde o sol já não estava tão quente, tão a pino quanto na tela retratada por Monet, apesar das duas terem sido feitas no mesmo momento, no mesmo horário do dia. E aí esse fato, né, dos dois terem feito a mesma tela, mostra que esses dois artistas eles estavam bem empenhados em explorar essas superfícies refletoras de luz, né? Então é essa questão do estudo dessa luz solar, como que ela se reflete nos objetos e principalmente na natureza. Os dois artistas estavam bem empenhados em demonstrar essa característica do impressionismo. Outro artista que teve uma maneira assim muito particular de lidar com o impressionismo foi Degas, a começar da temática usada. Então, os quadros do Degas eram totalmente diferentes dos quadros do Monet e do Renoir, em relação à temática, em relação à maneira que ele colocava. Os ambientes dos quadros do Degas eram ambientes interiores. Ele não saía ao ar livre para fazer esses estudos, assim como Renoir e Monet fizeram. Então, ele fez parte do grupo dos impressionistas só porque ele teve essa posição que era muito pessoal. Por quê? Porque o Degas ele teve toda uma formação acadêmica. Lembra que eu falei para vocês que antes do impressionismo, os artistas eles se preocupavam muito em fazer a escola de belas artes, em fazer todo o curso de desenho, de pintura, de colocação das cores, né? Eles faziam um curso de desenho. E o Degas ele fez esse curso de desenho. Então ele simplesmente não podia abandonar todo esse conhecimento que ele tinha, que já estava impregnado nele. Então o que ele fez? Ele juntou esses conhecimentos acadêmicos que ele tinha, né, que ele valorizava também o desenho, essa habilidade de desenhar, e juntou com algumas características impressionistas. Então, quando a gente olha essa tela, por exemplo, que está aí ao fundo, que é uma das telas do Degas, a gente vê as características impressionistas na saia, na questão das bailarinas que estão ali ao fundo, a questão das cores, né, do chão onde se apresenta essa cena, mas a gente também vê essa preocupação com o desenho. Tinha uma preocupação maior de detalhes, de fazer o desenho com maiores detalhes, coisas que os impressionistas normalmente não estavam assim muito preocupados, mas o Degas tinha essa preocupação. Ele foi um pintor de poucas paisagens, porque ele gostava mesmo era dos ambientes interiores. E a luz que ele representava em suas telas era sempre uma luz artificial. O objetivo para o Degas, além dessa valorização não só da cor, mas também do desenho, era registrar e apreender, quer dizer, eternizar um momento, um movimento perfeito, uma expressão, um sentimento, né, em um rosto. Então, esse era o objetivo do Degas. Por isso que ele tinha verdadeira fixação por bailarinas. Ele tem várias telas com esse tema. E aí ele sempre demonstrava nessas telas, cuja temática era bailarina, sempre essa leveza dos movimentos. E os tons em pastel e a sutileza do desenho. Então, essas eram características das obras do Degas. Então, assim, as cores eram geralmente cores em pastel, não que ele não usasse cores mais fortes, mas ele priorizava as cores mais em pastel.
outra contribuição muito importante do Degas é que ele é a questão da fotografia. Ele usava os padrões da fotografia para retratar as suas obras. Ele usava esses padrões de fotografia para poder a questão da angulação e do enquadramento, como se fosse uma foto, como se fosse quando a gente está tirando uma foto com a câmera, ele retratava, ele posicionava os elementos da sua tela, ele posicionava dessa forma, como se fosse uma imagem, uma foto. E isso a gente percebe, por exemplo, quando a gente vai fazer uma selfie. Vamos imaginar. Sempre tem a pessoa que está em primeiro plano, naquele ambiente que está sendo retratado. Tem os elementos que estão em segundo plano, e isso a gente percebe em todas as telas do Degas. São telas que ele tinha essa preocupação de estar fazendo essa angulação e o enquadramento das cenas, colocando aqueles em primeiro plano, aqueles elementos que ele julgava mais importantes. E em segundo plano e até em terceiro, tendo uma profundidade, aqueles elementos que ele julgava que não eram assim tão importantes naquela imagem, naquela cena que ele estava retratando. Mas a questão da luminosidade sempre estava presente e as técnicas de pintura do impressionismo também foram amplamente usadas por Degas. Então, essa característica vai revelar o quanto a fotografia teve uma influência sobre ele, né? Então, o Degas foi um dos artistas que mais se deixou influenciar pela fotografia, pela modernidade da fotografia. Com essa aula, vocês vão poder responder as questões 4, 5 e 6 da apostila do mês de março. Eu espero que todos estejam bem e até a próxima.